Olá, pessoal, bem-vindos ao Desperto. Estou aqui com a professora do Método de Integração, grande pesquisadora Maria C. Pereira, que já é remida aqui no Desperto, né? E hoje ela vai contar tudo, sabe o que é tudo? Sobre a viagem que ela fez no Peru. Eu estou super curiosa, porque eu não fui dessa vez, mas a próxima eu vou. Com Tudo bem, certeza. Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Hoje é um assunto muito bacana, que eu já contei uma parte, que é a parte histórica, né, na transmissão ao vivo de 2 dias atrás, que hoje é sexta, fiz na quarta-feira, e agora a parte mais emocionante, né, Cris? Tudo sobre os extraterrestres, a Isso, presença alienígena no Peru, as isso, provas e evidências que existem lá, né, Maria? é isso aí. E Maria fala hoje sério, né? vai rasgar o verbo com a questão ufológica aí, hein, pessoal? Com Você que certeza. gosta desse assunto, que está no meio ufológico, metafísico, fica ligado aí que você vai curtir. É isso aí. No Peru é o local onde as provas existem escancaradas, Cris. É isso que eu vou Que falar um maravilha, hein, pouquinho Maria? hoje, né? Então vamos Vamos, lá. vamos começar então. Eu quero começar logo perguntando, porque eu não quero perder tempo, pessoal, porque aproveitar, né, essa grande Uhum. pesquisadora aqui conosco. Maria, na pirâmide de Huaca Pucliana, no Peru, você disse que até lá o conhecimento foi suprimido. Por que que você tem essa opinião? Pois é, foi uma surpresa para mim, porque no Peru é onde as evidências existem de forma escancarada, né? Claro que elas existem pelo planeta inteiro, porque os sítios megalíticos são provas de existência de uma cooperação e de uma até residência de extraterrestres na Terra por um longo período, em, digamos, comunhão com civilizações que eles estabeleceram aqui e por milhares de anos, ou talvez até por centenas de milhares de anos. Mas o que existe lá que é incontestável são as múmias, né? Então, crânios e múmias que são provas. E mas a parte que eu falei que existe uma supressão do conhecimento foi uma transmissão Sim, ao vivo, é isso que você viu, né? sim, Que eu, assisti todas as lives que você fez lá, viu, Maria? eu ia fazendo 2 minutinhos, 3 minutinhos, um É, minuto e mas foi meio, muito legal. rapidinho, né? Porque custa uma nota, né? Fazer transmissão ao vivo de internacional, a transmissão de dados. E nessa pirâmide, que é uma pirâmide de barro, né? Uma pirâmide de argila, feita como se fossem não só tijolinhos, mas parecem livrinhos que são compactados e amarrados, Interessante. bloquinhos de livrinhos que são colocados, formatados. Isso levou dezenas de anos, com certeza, para formar aquela grande pirâmide. Na transmissão ao vivo não deu para mostrar toda a extensão dela, só olhando de cima, mas a gente não pode voar com o drone lá, então é isso que uma parte da supressão do conhecimento. Então nós estamos em Lima, a Huaca Pucliana é uma pirâmide que está no centro de Lima, ali, não Olha, digo centro, mas um bairro até nobre lá, que é o Miraflores, um dos melhores bairros de Lima. E essa pirâmide é gigante, eles estão ainda recuperando parte dela. E não é bem uma pirâmide, na verdade, é um zigurate. um zigurate. Zigurate desestruturado, porque ele não tem de forma nenhuma a configuração já majestosa de um zigurate mais bem estruturado, como os zigurates de Caral, que nós fomos visitar também. O pessoal vai poder ver isso nos nossos vídeos, tanto naquele vídeo curto que eu vou fazer, que nós estamos começando a preparar, que vai ter uns 30 minutinhos, e melhor ainda, é claro, no documentário que vai ter lá umas 5 horas de documentário, que vai Olha ser, que legal, hein? vai ser uma aula documentário, porque nós trouxemos uns 200 gigas de vídeo de lá, do Peru. Olha que maravilha, hein? Mas Bom, então, uma pesquisadora, né, como você, né, não há de duvidar que você tenha trazido praticamente tudo, né, que você encontrou lá. o Rafael estava bem equipado, né, com um drone, uma câmera de primeira linha e mais uma Osmo câmera, que é o que mais deu certo lá, é a Osmo, que ela é uma câmera que filma em 4K e ela é portátil, fácil de manejar, e o pessoal confunde um pouco com o celular, e foi isso que nos salvou, porque faz parte da história que eu falei, da Sim. supressão do conhecimento. Então, nos sítios megalíticos, você não pode filmar com câmera de melhor porte, não pode sentar um tripé para filmar. De forma nenhuma você pode chegar num sítio desses e fazer um documentário, a aparência de uma gravação de documentário. Tanto assim que Entendi. nessa Huaca Pucliana,
que era lá em Lima, eu estava com a câmera, né, do celular. Eu pus o celular na mão, tem que ser na mão. Se você usa pau de Sim. selfie, também não pode. Celular na mão, para ficar disfarçado. E eu tinha que ficar olhando para os guardas, quando eles não estavam, assim, olhando Olha para que minha louco. cara, para eu parar de fazer de conta que só pode tirar foto. Tirar foto pode. Mas se você estiver falando com o celular, como se você estivesse transmitindo, assim, não pode também. Tanto que Olha eu que comecei louco, a né? transmitir, o guarda veio para cima de mim, né? Olha que Aí eu, impressionante, não, hein? é incrível, você não pode fazer nada, o guarda veio para cima de mim, e eu falei assim, eu tô aqui, né, Claro. gravando um vídeo para minha família. Se eu dissesse que eu estava fazendo transmissão ao vivo, também não pode. Então, a coisa é grave. E não pode usar drone, porque eles não querem que você veja as estruturas de cima. Por quê? Porque Hum, a visão de cima é muito diferente de você olhar assim de frente. Então, você se entendi. dá conta, principalmente de estruturas tecnológicas, que é o caso, por exemplo, de Sacsayhuamán, onde Uhum, que é perto de Cusco, ali, lá na região de Cusco, né? Aquelas muralhas megalíticas incríveis e as áreas circulares, que eu até falei na transmissão ao vivo, que são uhum. áreas que são centros para a produção de energia livre. Então, quando você levanta o drone e filma de cima, Sim. obviamente você se dá conta que aquilo era uma fábrica ou uma usina de geração de energia livre, que aquilo não era só muralhas para a adoração do Deus Sol, Viracocha ou quem fosse. Então, a questão é assim, a grande mentira, ela fica sendo sustentada por uma imposição de uma história contada, que é aquela que se conta oficialmente nos livros de história. Então, os guias Uhum. vão repetindo coisas que são absurdas, tadinhos. É que Eles nem no são. Egito. Você vai para o Egito agora também, né? Isso, é. Você vai É, ouvir. eles parece que são todos formados para contar aquele monte de bobagem, de Isso. mentira, né? Aquela lorota toda que é impossível engolir aquilo goela É abaixo, difícil. né? Eles É difícil. mostravam lá uma pedra de, se fosse, né, Sacsayhuamán, o guia vem com fotinhos de um caderninho mostrando para você as imagens de como eles teriam colocado aquelas pedras de mais de 50 toneladas com um carrinho de madeira, com Uhum. rodinhas de madeira e as lhamas puxando. Pobres lhamas, né? Iam cuspir na cara dos caras até dizer chega, Maria. Com certeza elas fazem Nossa. isso mesmo. Você tem que tomar um cuidado danado, porque elas fazem isso quando você menos espera. Então, talvez fosse a cola para grudar as pedras, né? Tinha É, uma quem certa sabe, né? utilidade as lhamas ali cuspindo. Mas, de fato, a parte horrorosa é essa, que eles não permitem mais a gravação. Isso é de um ano para cá, Cris. Antes o Peru estava permitindo, de um ano para cá surgiu uma lei marcial e é um monte de guardinha treinado para pular em cima, né? Então o Rafael que estava lá com o drone chegou até a polícia em Caral, Imagino. que foi o primeiro lugar, eles knock-tock chamaram a polícia e como Caral é grande, eles demoraram para localizar o Rafael, foi um escândalo assim total. E o menos pior foi que eles pelo menos pediram só para negativar, ou seja, deletar o vídeo e acompanha o processo para que realmente o vídeo seja deletado. Então, você não pode gravar. Menos pior, Interessante, né? porque Quem não poderiam tem ter. nada a esconder não teria por que, né, fazer É, isso, né? É. exato. Então, é só assim, bom, eu falei para veio até um arqueólogo em Caral dizer que não podia gravar. Eu peguei um arqueólogo jovenzinho, né? Falei, não, jovenzinho tem tecnologia, não é possível, né? Eu falei, Claro. escuta, qual é a diferença? O drone filma em 4K. O meu celular filma em 4K. Então você está falando que não pode, porque ele disse assim que não pode filmar, porque eles não querem que alta resolução, vídeos de alta resolução, Ah. deem detalhes Uhum. sobre as construções. Eu até não Né? perguntei por que que não pode dar detalhes, né? Então eles estão escondendo detalhes. E o detalhe maior, claro que está por cima. Então, por cima é o que eu falei, quando você pega por cima, você se dá conta de que aquilo não é aquilo que eles contam. Então, a supressão do conhecimento está valorosa, os túneis estão sendo fechados, túneis que antes estavam abertos, que você podia pelo menos ver as entradas, eles estão
fechando tudo para impedir que a informação seja dada, Cris. É isso que está Mas eu acontecendo. acho que houve um problema com você, Mariela, sabe? Porque você com essa faixa de professora Pardal, com certeza já desconfiaram que você não ia ficar só por cima, que você ia querer ir mais a fundo, né? Então, assim, o seu rostinho denuncia um pouco sua faixa de pesquisadora. Desculpa falar faixa, mas é que eu tenho descendência italiana. E estou Italiano. brincando com você, mas você tem cara de quem pesquisa, né, Maria? Então, Eles estavam de olho, mas estavam de direto, olho. estão gastando muito dinheiro em guardinhas para suprimir, tá? Então, a única coisa que se pode fazer agora é o que salva, que eu falei, essa câmera Osmo, que é uma câmera que o povo não conhece direito ainda, e foi a que nos salvou, que nos deu grandes imagens, e isso vai estar bem contado, então, nesse documentário Documentário. curso de 5 horas, que é o que a gente vai lançar depois. Olha, que bacana, hein, pessoal? É imperdível, hein? Porque o Peru é uma aqui, né? Então a gente tem que. Eu quero assistir esse curso, hein, Maria? Eu quero estar presente aí, hein? Com certeza. Maria, fala o que há de especial no Lago Titicaca. Qual a relação deles com o Egito e a antiga Mesopotâmia? Tudo. É É, mesmo? tudo. É Então, um na região. extremegiço extreme por lá ou não? Já estiveram todos os que você possa imaginar. Existe uma ligação indiscutível, isso são vários pesquisadores hoje que fazem a correlação de uma religião em comum em toda a pré-história da humanidade, da antiguidade, que é o termo mais adequado, antiguidades que são várias linhas de tempo. Existe uma arquitetura em comum, religião em comum, tecnologia em comum, conhecimento em comum, e povos que, então, em linhas diferentes, ocuparam todos os dois hemisférios em todos os cantos do planeta. Isso Uhum. faz com que exista uma correlação, sim, digamos, de um intercâmbio não considerado na história oficial da humanidade. Porque a história oficial da humanidade começa em 5.000 anos Sim. antes de Cristo, então, quando você ainda tem homens de Neandertal que foram encontrados em 10.000 anos antes de Cristo, e diz, não era 10.000, mas deu carbono, 14, 10.000, não, é 30.000. Bom, que seja 30.000. Como é que pode ser em 30.000 ainda homem de Neandertal e em 5.000 antes de Cristo está subindo pirâmides? Então, existe uma coisa hedionda, absurda, dentro da contagem do conto da história oficial da humanidade que não dá para levar. Então, o mesmo povo da antiga Mesopotâmia, seja o que se chama mais da antiga Acádia, que são os primórdios da grande civilização, que ocupou desde o norte até mais ou menos o centro, um pouco abaixo, até a Assíria, que é mais ao norte, que foi uma outra parte da civilização, que veio um pouquinho depois, altamente tecnológica, Uhum. e que acabou ocupando também até a Pérsia, um pouco mais, até o que também se chama lá os Sumérios, que é mais um pouco ao sul, e esses sumérios, digamos, levaram esse conhecimento através do rei Sargão até diretamente até a Europa, né? Então eles fizeram uma invasão para todos os lados. Isso é história oficial. O que não está na história oficial é que esse povo surgiu do além, de repente erguendo os zigurates, porque eles tiveram uma ajuda de extraterrestres, obviamente, que os criou, né? Então, essa turma toda é imagem e semelhança de deuses, está nas tábuas sumérias, Uhum. Zacarias Sitchin é um dos que falou muito bem sobre isso, depois veio o Anton Parks, que estendeu o que Sitchin falou, entre outros que também falam isso com muita categoria, e obviamente essa turma é a turma que também que influenciou o Antigo Egito, depois nós podemos desconsiderar a existência do continente da Atlântida, que, claro, os Atlantes eram extraterrestres que estiveram centenas de milhares de anos na Terra, então Sim. acabaram sendo extraterrestres terrestres, esse é o Né? termo, né? Então essa turma toda passeou pelo planeta durante centenas de milhares de anos, aplicando uma tecnologia em comum. E eu acho até que o que eles tinham era uma normatização de, Sim. de, de tecnologia, como nós fazemos hoje. Eles viam boas práticas de fabricação, de aplicação, boas práticas de tecnologia. Então, eles seguiam uma normatização. E então, a antiga Suméria,
os sumerianos, ou chama então antiga Mesopotâmia, eles estiveram no Egito, obviamente, mais próximo, e estiveram também no Peru, Bolívia, e colocaram suas fábricas, que eram fábricas de extração de minérios. Agora, quando a gente fala de antiga Suméria, a gente está falando mais ou menos em 3.000, 3.500 anos, para um pouquinho mais, tipo 1.200 anos antes de Cristo. Essa é a fase final em que eles estiveram por lá também. Só que os que deram origem aos sumerianos eram centenas de milhares de anos antes. Estiveram na Terra, se foram, voltaram, e mais ou menos em 8.000 antes de Cristo, voltaram e recriaram a civilização, né, da Mesopotâmia, que então se tornou o que eu falei, assírios, sumérios, acadianos e por aí vai. Então, Maria, nessa tem uma fase. pergunta aí que não quer calar dentro de tudo isso que você Sim, está falando. Os Anunnakis, reptilianos, que seres especificamente estiveram por lá? toda Por todas essas sopa construções que você viu. era uma sopa de extraterrestres, Cris. Então, essa sopa de extraterrestres, em parte, é o que se chama de Anunnaki nas tábuas sumérias, que Anunnakis não eram só aqueles que eram do planeta X Nibiru, né? Sim, Eram também os que vieram do céu e os que vinham do céu, os que vinham de sim. cima, né? Então, que eram vários. E esses vários fizeram uma festa, parece que especial, no Peru e Bolívia, porque lá existiu realmente uma grande gama de diversidade de formas, de crânios, de esqueletos. Então, no Lago Titicaca, o Lago Titicaca é a história do povo, digamos, a mitologia andina é o termo, que lá tem uma mania de dizer que tudo é inca, mas isso também é uma grande mentira, né? A história de que tudo é inca, foram os incas, isso é doloroso também, porque os incas ficaram ali reinando durante 150 anos, não mais. Então, tudo que os incas encontraram, na verdade, estava essa grande porte de outras civilizações. Então, os incas, entre outros, fizeram uma recuperação de sítios destruídos que tinham dezenas de milhares de anos a centenas de milhares de anos. Então, a questão dos incas é uma longa história que eu vou discutir depois naquele documentário, que aqui não vai caber, mas o que eu quero dizer é que existe uma mitologia andina, para não sair da sua pergunta, e essa mitologia diz que os deuses saíram do Lago Titicaca. E esses deuses tinham uma espécie de barcos ou naves que saíam das águas e se sustentavam nas águas e também voavam, né? Então, esses seres que saíram do Lago Titicaca, o Lago Titicaca pode ser um portal, né? Pode estar ligado por túneis que levam a outras regiões do planeta. Então, esses seres tinham e passaram para os que foram criados na região do Lago Titicaca. Veja bem, onde está a prova do que eu estou falando? A língua proto-suméria, porque não há mais dúvida da prova indiscutível, que está em vários ângulos. A primeira prova da antiga Suméria, seja a Síria ou, digamos, Mesopotâmia em si, né, a região entre o Tigre e Eufrates, sejam assírios ou sumerianos, acadianos, essa discussão não cabe, mas é dessa região. A língua proto-suméria, com uma pitada assim de acadiana, está gravada em vários pontos. A principal delas é o que se chama de Pedra Roseta do Peru, que é a que deu a tradução para o que estava escrito ali. Então, você tem uma linguagem tipo proto-aimara do lado de uma linguagem proto-suméria, numa fuente, chama-se fuente, que é uma espécie de um vaso, onde uma parte está gravada nesse proto-sumério. Então, e acadiano. Isso significa que essa fonte magna, chama fonte magna, né? Ela dá a prova de que esse povo esteve por lá, e na região onde ela foi encontrada, foi escavada, se mostra que ela tinha dezenas de milhares de anos. Então, eles estiveram por lá,
criaram uma civilização por lá. E onde está outras provas como essas, estão na região de Pumapunku e Tiwanaku, que já é ao sul do Lago Titicaca, né? Então, provavelmente esses construtores de zigurates, que eram na antiga Mesopotâmia, construíram os mesmos padrões de zigurate, como nós podemos constatar em Caral, como podemos constatar a tecnologia e a língua que ficou gravada ao redor do Lago Titicaca, ao sul, especialmente entre Peru e Bolívia. E outra graça, que é indiscutível também, é o povo aimara, que fala várias palavras de chinês, japonês. Na linguagem aimara você encontra japonês, chinês e o gutural do sumeriano, que era uma linguagem original extremamente gutural. O som foi incrível para mim e revelador, eles falando. Na hora meus olhos saltaram assim, né? Nitidamente proto-sumério, e eles reconhecem que é uma linguagem gutural muito difícil de falar. E da onde veio essa linguagem gutural muito difícil de falar? É de um povo que sumiu, e eram os Urus. Né? Eu vou querer saber deles, hein? Você vai falar dos Urus já já. Então, essas provas são indiscutíveis. Existe uma história não contada de uma migração desses, digamos, antigos sumerianos, assírios, etc., mesopotâmios, para o Peru, colonização, deixando sua linhagem, inclusive, nós vamos discutir depois, as provas do DNA também. Olha que maravilha. Maria, quem são os Urus e sua ilha flutuante? Qual a relação deles com os extraterrestres? Então, esses Urus, que se chamam Urus, ali no Lago Titicaca, que eles fazem as suas ilhas flutuantes de Totora, o nome é Totora. A Totora, você vê que é uma palavra que lembra muito japonês, né? Eles têm várias palavras que lembram japonês demais. É uma espécie de junco, é um junco, né? Que ele tem mais ou menos 1 metro de altura, assim, que eles cortam até com a terra. Tem plantações disso em áreas alagadas e gigantes ali no Lago Titicaca. Eles pegam essa totora de metro quadrado por metro quadrado, vão amarrando elas e isso flutua, né? Formaram ilhas flutuantes. Mas essa não é a origem deles. Isso é alguma coisa que surgiu dos anos 30 para cá, segundo relatos. Originalmente, os Urus eram o povo natural da região que foram criados pelos deuses, né? E que então viviam no Lago Titicaca em barcos de juncos. O barco de junco deles, até hoje, é idêntico aos egípcios antigos de juncos, mesma estrutura, mesmo design, mesma forma de construção e da antiga Mesopotâmia. Então, você tem, novamente, uma reprodução de um mesmo conhecimento e uma mesma tradição. Os Urus originais não existem mais, existem os Aimaras. A linguagem dos Urus se perdeu no tempo porque era muito difícil, que era uma linguagem proto-sumeriana, que é essa linguagem gutural, sem vogais, né, onde se pronunciam sons de consoantes. Então, devido à dificuldade deles e à vinda de outras tribos indígenas da região, os que se chamam Urus hoje não são. Os Urus verdadeiros que falavam essa língua, que era uma prova, se perdeu, já não existem mais, a língua desapareceu, e esses pseudo-Urus hoje também não vivem nos barcos iguais aos originais, vivem nessas ilhas flutuantes que são mais modernas. A graça é que a lenda dos Urus diz que eles existiam antes da luz. E que Olha que interessante. Eles foram criados antes da luz e que quando a luz surgiu, eles já existiam. É interessante. É muito interessante. Maria, o bebê de crânio é alongado em Cusco, Huayque, né? Você considera que ele é uma prova aí da existência de ETs entre nós? Pois é, novamente, essa transmissão ao vivo que eu fiz, para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia exatamente aonde estava o bebê de Cusco. Eu sabia do bebê de Cusco, não sabia exatamente onde estava o bebê de Cusco, e muito menos eu sabia que a nossa excursão estava programada para parar nesse local,
que o nome não é fácil, chama Andauaililas. Nossa, nome difícil, né? É um nome difícil. Então, tem um museuzico de nada do lado de uma igreja. Vamos de novo, a supressão do conhecimento. É um povoadinho minúsculo, que tem uma igreja grande, católica, e um Entendi. museuzinho pequeno. O ônibus parou lá, levando todo mundo para a igreja, né? Ah, bem. Tá. E claro que eu, Maria Pereda, não tinha interesse de entrar na igreja. Você queria ir Então no eu, museu. Rafael Carvalho, e mais umas meninas espertas que eram do método da integração, que estavam comigo, minhas alunas, nós direcionamos para esse pequeno museu, essa pequena áreazinha que estava ali. Estava escrito museu, a gente já foi para lá. O primeiro a chegar foi o Rafael, que logo, né, ficou agitado ao ver o que tinha lá. E eu chego na sequência, quando eu vi a Waiki, né, que é uma Wawita, como se fala, né, bebê na linguagem antiga aimara, né, Wawa, né, que é um termo, eu fiquei chocada, porque era o que eu mais queria ver ali, porque essa é a maior prova, entre todas as provas que existem no Peru, de uma existência de um ser extraterrestre ou de pelo menos um híbrido, porque ele tem o tamanho de um bebê de 2, 3 meses, mais ou menos, não tem mais do que isso, só que tem dentes, a Olha que boca toda, interessante. a boca Então, toda. provavelmente já não era um bebê, era um adulto, né? É provável, tudo isso é provável, mas ele tem a fontanela aberta. Por isso que vários médicos, fisiologistas, radiologistas, uma série de pesquisadores capacitados já foram ali avaliar o Auita, né, esse bebê de Cusco, que é aí desse museu pequenininho, e eles não conseguem chegar a uma conclusão do que é. Porque da Terra, não é, porque ele tem o crânio alongado. O crânio naturalmente Interessante. alongado. Quando eu falo crânio alongado, o pessoal pega e me manda mensagem assim: não, mas haviam técnicas de deformação de crânio. Ok, mas o pessoal não se toca do seguinte: o tamanho do crânio. Se você pega um Homo sapiens e deforma o crânio, fica parecendo que tem um pepino aqui atrás, né? Fica a cabeça do Homo sapiens é pequena. Então você pode pôr uma tábua aqui, uma pedra, pressionar, claro, fica aquele vários povos indígenas da humanidade, Fizeram tem isso. até na África, até hoje fazem, mas raramente os que se chamam de nobres, né? Querem aparentar como seus deuses, eles fazem isso. Só que a cabeça do Homo sapiens fica até muito feia, porque puxa o olho e a cabeça fica, né, parecendo um pepino para trás. Pequena, porque nós temos um volume craniano muito menor. Esses seres de crânios alongados naturais, eles eram de crânio 25% até 60% maior. Nossa, eram Portanto, grandes, hein? é óbvio. Então, eles já nasciam com o crânio alongado. Isso é prova de vários crânios que nós vimos. Os bebês já vinham com esses crânios alongados. Às vezes, eles davam uma modelagem, mas o crânio já é todo profuso, né? Ele já é todo alterado. E tem placas cranianas diferentes. Então, nós temos Homo sapiens, uma placa frontal, duas laterais. Boa parte deles só tem duas placas cranianas. A fossa ocular muito maior. Eles tinham olhos muito maiores. Alguns eram chamados de los orejudos, né? Orelhas grandes, porque eles também têm uma fossa aqui maior para as orelhas. Então, eles não deviam ser muito bonitos em alguns aspectos para o nosso nível de estética. E esse bebê, o Auita, né? O Aiki, nós não sabemos então se é um bebê ou não, mas ele tem características de bebê e características de adulto. A única coisa que se pode dizer é que ele está com o esqueleto inteiro, Cris. Eu contei 10 costelas, Nossa, não consegui achar 12 ali, achei 10. Os humanos da Terra têm 12 costelas, né? É bem diferente, já começa aí, né? Então, ele é completamente distinto, tá lá. Aonde? Do lado da igreja, num museuzinho que é só uma portinha, largado num canto que pede para as pessoas deixarem qualquer gorjeta, né? Então, 2, 3 no Evo Soles, que dá 2, 3 reais, 4 reais aqui, né? É o que eles pedem para você deixar lá de contribuição espontânea. Isso está largado lá.
E na hora que começar essa onda maior de comprovações, esse tipo de esqueletos vão acabar entrando no mercado negro. Boa parte do que eu pude perceber ali, Cris, que é a parte triste que eu tenho para Que contar, triste. né? Nós temos vários museus de Paracas, que quando você chegar nessas perguntas, acho que vale a pena eu colocar. Claro. As múmias e os crânios estão sumindo. Eles estão sendo vendidos para o mercado negro, por quê? Porque a verdade vai ser revelada em breve. Sem dúvida, sem dúvida. Esse em breve Estamos pode no ser 10, limiar 15 disso, né? anos. Isso, então, o valor dessas múmias, dessas provas, era zero antes, porque ninguém olhava. A partir do momento que começa a crescer digamos, o caminhar da verdade, eles começam a ter valor para o mercado negro. E estão Sem dúvida. sumindo. E estamos no limiar disso, né, Maria? Sim. O que é uma grande pena, porque o Peru realmente ele teria que ter isso como vamos dizer, um patrimônio da humanidade, né? Tem no mundo inteiro, Cris. O que acontece é que o Peru não escondeu até agora, né? E em todos os lugares do mundo onde se acha alguma coisa dessa, o que o povo faz? Chama os americanos. O que os americanos fazem? Eles vão lá, pegam e somem com a coisa. Lá no Eles Peru, negam, querem vários me negar, né? contaram isso. Vários me contaram isso lá no Peru, porque acharam, né, ossadas ou crânios ou até múmias muito bem cuidadas. E o que o povo faz lá? Chama os americanos. Acabou, sumiu. Ninguém soube, ninguém viu. Eles vão lá, levam tudo e nunca Que devolvem a manipulação posição. triste, né? É assim que funciona. Maria, vocês gravaram uma entrevista aí com o doutor Edson, né? Salazar, ele é médico cirurgião, que analisou as múmias de Nazca. Elas são provas da existência da vida extraterrestre? Diz aí seu ponto de vista, Maria. Então, foi uma grande sorte ter podido falar com o Edson Salazar. Ele é uma pessoa muito séria, ele é jovem, médico cirurgião, muito sério, muito ético. Eu gosto muito de pessoas éticas, né, que põem uma posição neutra e avalia com frieza os dados. Esse é Claro, o meu claro. perfil. Eu gostei muito do perfil dele. E ele teve a chance de acompanhar todo o processo das múmias de Nazca. Ele está em todos os vídeos da equipe principal, entre russos, americanos e mexicanos, peruanos, que estão avaliando essas múmias de Nazca. Então, em suas mãos, ele teve 13 dessas múmias, extraiu, tem até vídeos, né, da Gaia TV, que é quem está patrocinando toda essa pesquisa, a Gaia TV mostrando que ele extraiu material genético, tecido, para fazer as análises genéticas e tudo mais. Então, ele viu todo o processo, não só com seus próprios olhos, ele é um médico cirurgião, como acompanhou todos os CAT scan, que chama, né? Que é desde raio-x até as tomografias. Então, ele disse o seguinte, das 13 múmias que ele avaliou, ele pode dizer que as que foram feitas as análises mais completas, elas são originais. Aquilo não é montado. Ele até já viu múmias montadas, né? Que chamam montadas, que o pessoal faz, liga uma peça com outra que não tem nada a ver. Mas ele diz assim, dessas peças avaliadas, não são montadas, são originais. Isso mesmo tem até médica americana, radiologista, professora, doutora de uma universidade americana, que eu não me lembro mais qual é, que está na Gaia TV, que ela fala, né, que elas são originais, ali não tem aparência de montada. Então, vamos começar. Primeira coisa, não são montadas. Ponto. Então, não são montadas, isso é uma descoberta sem precedentes na história, mas essas múmias no Peru já não exatamente essas que têm aparências e tecidos e pele reptiliana, né? Em variedades, são várias espécies que estão lá. Então, as múmias de Nazca são, na verdade, uma espécie de uma porção de uma biblioteca de algumas espécies variadas que estiveram na região, Peru, Bolívia, e que passearam por lá, levando conhecimento, fazendo extrações de minérios, criando aqueles megálitos, gerando os lulu, né? Gerando híbridos
para executar os serviços e os trabalhos, outros, de outras formas, podem ter ido lá simplesmente para experienciar e ajudar, orientar e levar conhecimento, como conta a mitologia da história da humanidade no geral, e a mitologia andina não é diferente. Ela também conta todas essas passagens, né? Portanto, o Dr. Edson disse assim, as análises de DNA estão em andamento. A primeira coisa que ele pode dizer é que é muito difícil, porque os tecidos estão muito secos. Então, eles fizeram, até a Gaia TV mostrou agora, recentemente, extração de tecidos em outras áreas, porque o acesso às múmias também é problemático. A pessoa que está com as múmias, que recebeu essas múmias, tem permitido, mas existe muita pressão. A pressão é grande, o Ministério, acho que Ministério da Cultura peruano não quer nem saber da coisa, eles não estão se envolvendo, digamos, as organizações oficiais não querem se envolver, provavelmente por ordens de outros países a respeito, né? Para acobertar. Então, os mais honestos aí são os russos, que têm um grupo de geneticista da sociedade russa, que está de genética, está trabalhando no processo, mas isso custa muito dinheiro, eu sei muito bem que custa muito dinheiro. Então, se a Gaia TV está pagando por tudo isso, eles não são tão ricos assim, então eles devem estar selecionando o que dá para fazer, e isso vai demorar muitos meses, porque mapeamento genético leva muitos meses e o material também atrapalha. Então, as análises vão sair aos poucos. Então, assim, a equipe que está trabalhando é muito boa, excelentemente bem qualificada, e até agora, o que eles puderam atestar e atestaram nos vídeos é válido. Nós temos ali, a postura dele foi, eu gostei muito do Edson Salazar, ele disse, eu não vou dizer que são extraterrestres, eu vou colocar a postura certa. É outra espécie, são espécies que não se correlacionam com as espécies hominídeas existentes na Terra. Portanto, é outra espécie. De qualquer forma, a história da humanidade está errada. É outra espécie. Então, ficou por aí a entrevista dele completa, que tem mais ou menos, acho que quase 20 minutos. Nós vamos colocar no documentário uma parte, né? Disso, no documentário pequeno vai ter uma pitadinha. E depois, naquele grande de 5 horas, nós vamos soltar a entrevista dele completa. Que legal, né? Saber que a ciência, embora que não seja do povo peruano, que quem deveria trazer isso à tona, né? Seria o próprio povo peruano, mas eu entendo também as dificuldades que eles devem ter, né? Ah, gigante. Gigante, então, o povo peruano também é muito humilde, né? Existe um processo de natureza humilde e existe uma característica intrínseca no peruano que é da submissão. Eles são submissos, portanto, é muito fácil alguém chegar e mandar neles. Poxa vida, hein? Maria, e para encerrar, você também teve um encontro com o Brian Foster, né? O maior divulgador dos crânios alongados de Paracas. Quem eram estes seres e o que ele revelou sobre eles? Então, a história com o Brian Foster eu deixei para o final, porque você gosta de piada, Cris, então foi uma piada, porque assim, eu tinha feito um contato com o Brian Foster por Messenger, a gente conversou bastante em várias etapas. Eu tentei organizar que essa nossa expedição, a primeira para o Peru, estivesse também com ele. Então, você tinha que contratar Brian Foster, que não é barato, porque ele é um cara do History Channel hoje, merecidamente, porque ele fez um trabalho exemplar, muito ético, o perfil dele, gosto muito. Então, eu tentei contratar um pacote, pelo menos nos 3 dias na região de Paracas, onde ele queria nos levar também para Nazca, e devido ao valor que ficou, o Peru não é barato, então o pacote no total peruano ficou alto, porque o Peru é caro, né? E é bem mais caro que o Egito, por surpresa. Então, quem vai para o Egito conosco é incrível. Nós vamos para o Egito pagando menos do que se pagou para ir para o Peru. Ah, eu acredito.
que o Peru tudo é muito mais caro. Então, adicionar Brian Foster ali ia custar muito. Então, no final, eu não consegui fechar com ele. Aí eu fiquei naquela frustração, né? Eu queria. Mas eu vi fotos de você com ele, né, lá? Isso, então, a graça é essa, porque a sincronicidade, ela te coloca aonde você tem que estar, se aquilo Sem for dúvida. relevante para você e você entregar. Eis que estávamos indo para Paracas no ônibus, né? E tinha um monte de restaurantes no caminho, o povo reclamando: pô, para nesse restaurante, tô com fome, quero ir no banheiro. Sabe o que é o pessoal de excursão? Era acho que Uhum. umas 4 horas de ônibus, ou quase isso, não me lembro bem, mas com certeza, que eu vou apreciando tanto que eu acabo nem prestando atenção, mas é mais ou menos isso para chegar em Paracas. E eis que, enfim, depois de muito brigar com o motorista, ele parou em um daqueles rodopostos de estrada, bacaninha até, né? Entramos lá, pedimos sanduichinho, todo mundo morrendo de fome e tal. E eu me levantei, não sei porquê, e fui para um corredor também, não sei porquê. E nesse Olha a corredor sincronicidade. vinha o Brian Foster na minha direção, nariz com nariz. A excursão tinha 25 pessoas. Ninguém viu o Brian Foster. Todo mundo lá sabe quem é o Brian Foster. Ninguém viu. Eu me levantei e eu dei de nariz com ele. Olha que E aí interessante, hein? eu gritei na cara dele: Brian Foster! Ele até levou o maior susto. Porque eu não fiquei entusiasmada em ver o Brian Foster. Eu fiquei entusiasmada, embora ele mereça todo esse crédito, eu fiquei entusiasmada pela sincronicidade. Escuta, era para Claro, mim. sem Eu dúvida. e ele fomos sincronizados. Ele virou para cá, eu virei para cá no mesmo corredor. Era para nos Olha que encontrarmos, interessante. entendeu? Aí eu falei para ele: caramba, eu vim para cá, estava no ônibus lendo o seu livro. Acho que ele quis testar e falou assim: ah, pega o livro então que eu dou um autógrafo. Aí o livro é até do Rafael. O Rafael pegou o livro, né? E ele deu autógrafo para mim. Até o Rafael falou assim: o livro era meu. Colocou para Maria. Eu falei, mas nessa hora serve qualquer coisa, né? Mas eu vim lendo o livro dele. Aí o Rafael falou: pede uma entrevista para ele. Aí eu peguei, Brian, você poderia? Ele estava com uma turma, ele estava com um grupo que ele estava, Sim. claro, conduzindo ali, eram americanos, né? Pelo sotaque, eram americanos. E aí eu peguei e falei: você me daria uma rápida entrevista? E aí pegou, deu pra gente lá uns 5 minutinhos Que bacana, de hein? entrevista do lado de fora do rodoservice lá, né? Mas ele é muito fofo, muito gentil. E o que que ele nos revelou? Então, eu já até sabia disso, mas eu pedi que ele falasse, que o tempo era tão curto. Eu falei: Brian, conte o que tiver de mais interessante com relação a esses crânios alongados de Paracas. Aí ele colocou a questão que veio, de fato, um doador, enfim, que uma pessoa que não se identifica entregou $50.000 para ele, para poder fazer, enfim, os exames de DNA nos crânios alongados de Paracas, nesses crânios fantásticos que eu fiz, né, até uma transmissão ao vivo em um dos museus, porque são vários museus. Era o Juan Navarro Hierro, é o principal que eu falei, que está na Marina de Paracas, que o Juan Navarro morreu a questão de mais de um ano atrás, e isso fez toda a diferença. O Museu Juan Navarro tinha muitos crânios espetaculares. Os melhores já não estão lá, porque ele morreu, esse senhor, que era Olha quem só. cuidava disso, quem encontrou esses crânios, juntou esses crânios, eram centenas desses crânios. E, obviamente, quem está cuidando disso agora são os filhos, netos, né? Nítido, eu acho, posso estar sendo injusta, mas pelo número de crânios que estão expostos e pela qualidade dos que estão expostos, aqueles espetacularmente melhores se foram. E para onde se foram? Para o mercado negro. Essa é a minha opinião, tá? Porque eles não estão mais Eu lá. não duvido, não. E aí, o Brian, então, que cuidava também desse museu junto com o Juan Navarro, hoje não cuida mais, né? E aí ele pegou e disse o quê? Então, nós pegamos amostras de vários desses crânios que estão em excelente qualidade, foram mandadas agora com essa doação de $50.000, enfim, né?
que resolve boa parte, mas não totalmente, mas boa parte das análises dá para fazer. Mandaram para 3 laboratórios americanos, e as primeiras respostas, que isso vai demorar ainda uns 2 meses para resultados maiores, ele falou que 12 amostras foram retiradas para 3 laboratórios analisarem. E note bem, me ouça agora. Opa, estou ouvindo, Maria. A primeira análise que saiu de haplogrupos significa que a origem desses crânios é da antiga Suméria. Eles têm o mesmo haplogrupo dos sumerianos. Mais uma prova de que realmente essa similaridade entre Peru, Egito e Mesopotâmia tem a ver não só com uma coincidência, mas sim com o mesmo povo que ali colonizou. Então, o que nós temos nos crânios de Paracas, de alguns deles? A mãe é da terra, ou seja, eles são todos, as amostras deles, quando eles retiraram, híbridos, porque ficaram aqui dezenas de milhares de anos na Terra, né? Então, ocorreu a hibridização. Então, a mãe da terra. O pai é desconhecido. Não se reporta as espécies hominídeas naturalmente conhecidas em banco de DNA. Tá? Então, que interessante, hein? É uma prova absoluta. É uma prova. Exato. E você acha, Maria, no seu ponto de vista aí, pesquisadora, que América do Sul, por exemplo, Chile, Peru, Bolívia, tem um papel fundamental para trazer essa verdade? O que acontece hoje com a supressão, então, Cris, a pressão é enorme. Os órgãos governamentais não vão se manifestar ainda. Os centros de pesquisa ligados a órgãos governamentais tentam descaracterizar toda essa pesquisa que é feita por grupos independentes. Então, os grupos independentes que vivem de doação, boa parte deles, como é o caso do Brian Foster, né? Que estão revelando, através de boas análises, a verdade. Tá? E a verdade vai derrubar a resistência uma atrás da outra. No caso das múmias de Nazca, se não subirem com todas elas, o que é possível, né? Porque estão tentando comprar essas múmias, tem um valor no mercado negro já muito alto. Se não sumirem com todas elas, até que se possa chegar a análise de DNA bem mais extensa, toda essa resistência vai ser vencida por uma verdade, mas vai ser a longo prazo, Cris. Bom, agora a próxima viagem que a Maria Pereira vai fazer para o Egito. Aí nós vamos fazer um programa para fazer essas correlações que existem lá. Sim. E cá, né, Maria? Com certeza. Então vamos para o Egito agora em novembro, pessoal. É só vocês falarem com a Era de Aquários, Viagens e Turismo, com a Edina Santos Silva. É ela que vai lhes dar visão de pacotes. Então, agora em novembro, estamos indo para lá. Mas no ano que vem, eu volto outra vez para o Peru, que provavelmente... Aí, quem sabe eu não vou junto também, né? Isso, nós vamos pegar outras áreas do Peru. Ir. Maria, passa o telefone da Era de Aquários para a gente. Beleza, estou colocando aqui embaixo para o pessoal ver. Coloca no GC para o pessoal saber. Isso, tá e, Maria, para encerrar esse programa, qual a impressão que você trouxe do Peru? Pois é, boa pergunta. São vários níveis de impressão, né? A primeira impressão é de um povo extremamente suprimido, uma desigualdade social horrorosa, uma classe média pequena, uma pobreza gigantesca e alguns ricos. Isso é típico de uma visão até, digamos assim, de um comunismo mal implantado, né? Porque você nivela tudo na pobreza. Agora, eles não estão nem na pobreza com as condições básicas atendidas, que seria a visão do comunismo, né? Porque eles não têm nem as condições básicas atendidas. Aqui no Brasil, você vê pelo menos um sistema de água, né? Chegando até a população, um sistema de saneamento básico sendo servido, mesmo em áreas pobres, obviamente não em todas as regiões,
Mas lá não tem. Você não vê isso em região pobre nenhuma. E é o básico dos básicos, é a Nem água. por perto, nada. Então lá ainda é pior do que aqui. Mesmo assim, é um povo doce, como eu falei, eles estão acostumados à supressão e à submissão, e muito gentil com todo mundo, né? Então a gentileza peruana é incrível, né? E isso ficou assim encantador para mim. Agora, pelo outro lado, a parte histórica é o que mais me chamou a atenção, tirando a Claro. dor, né? Porque não só os humanos sofrem lá, os animais também, Cris, né? Você que trabalha com ONG e vive resgatando animal para tudo que é lado, você é uma ONG É isso, natural, né? Só pelo número de gatos que você tem na sua casa, você já é uma é ONG minha de família, gatos, né? a sua família, os felinos, você sofre por todos os lados nesse aspecto. Agora, o que tem de encantador é a energia. Ali é esquisito. Então, é nítido que no Peru, eu vou contar isso no documentário em detalhes, mostrando imagens para colocar, aquilo foi preparado. A terra peruana foi preparada há muitas dezenas de milhares de anos ou centenas de milhares de anos para ser colocado ali um sistema de desenvolvimento de uma civilização avançada. E quando se foi, deixou a perda do conhecimento ali, que se perdeu naturalmente para aqueles que deveriam levar. E quando os espanhóis chegaram, brutos, né, e mais incultos ainda, apoiados pela Santa Madre Igreja Católica, eles assassinaram todos os sacerdotes e os médios sábios que ainda tinham algum conhecimento. Então, sobrou só a perda da informação. E é isso que a gente vê lá, uma perda da informação e uma distorção daquilo que aconteceu, né? Muito fácil de ser manipulado, e a manipulação corre solta, mas pelo menos eu consigo ver a história verdadeira por trás, e isso encanta os meus olhos, e eu digo que vale muito a pena ir. E na próxima vez nós vamos a outros lugares como Nazca, Palpa, Tiwanaku, Pumapunku, entre outras regiões que nós não pudemos ir porque o Peru tem muita coisa para ver, né? Tem muita coisa, né, Maria? Mas você conheceu uma parte bem legal, que eu achei que foi bem legal para quem foi junto. Bom, pessoal, fica aí o convite da Maria Pereira para o Egito, que vai ser, ó, o Egito é maravilhoso, e ainda com conhecimento, né, que a Maria Pereira tem, ela vai fazer, vai desvendar o Egito. E também eu te digo mesmo em relação ao Egito, que eu já estive lá, Maria. Você conhece, é muito revoltante o tratamento que eles dão para a mulher e para os animais no Egito. E me revoltou bastante. Infelizmente. Mas, assim, a gente tem que ir lá olhar, né? Trazer para a gente o conhecimento que lá tem, né? Que também, assim, tá tudo escrito na cara das pessoas, só não vê como quem não quer, né? Assim como no Peru, né? Uhum. Quando a pessoa está adormecida, ela vai no local desses, ela não entende nada, não vê nada, compra a história que te colocam. Quando a pessoa está desperta, ela vê todas as nuances. Portanto, ela não fica presa só na tristeza, ela fica presa ela não fica presa em nada, ela aprecia e compreende o porquê de tudo, e isso faz um processo de elevação muito importante em cada um. Afinal de contas, né, Maria, nós estamos aqui para isso, né? Para fazer essa viagem o melhor que a gente possa fazer, não é? E aprender. Eu acho que estar aqui nesse momento é exatamente isso. A gente tem que observar e tirar o melhor proveito para que a gente leve isso sepultura dentro, eternidade afora. Maria, você sabe que você mora no meu coração, você está timbrada aqui, ó, no meu coração de felina. Gratidão, uma honra estar contigo nesse programa. Faremos muitos outros. Pessoal, vá para o Egito, que vocês vão curtir muito, ainda mais com uma figura como essa, né? O Peru já valeu e o Egito vai valer mais ainda. Gratidão, Maria. Até o próximo Despertos. Até o próximo, pessoal. Semana que vem tem mais aí. Beijo, Cris. Até. Tchau, tchau.